E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e este é o Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. E hoje a gente trouxe, olha, não é nem dois convidados só, são duas lendas do RPG nacional, Cello e Lina do RPG Planet. Gente, se apresentem, por favor. Aí, maravilha. Rotiners ou é rotineiros? Rotineiros. Rotineiros, beijo pros rotineiros. Tamo aí, cara, felizes demais aqui em participar do Rotina Cast. Rotina Cast. E você, Lina? Tudo bem, Caio? Prazer te conhecer pessoalmente. Pessoalmente, virtualmente, na verdade, né? A gente já se viu no DOF. Mas hoje acho que é a primeira vez que a gente vai conversar mesmo, né? Isso. Prazer, muito sucesso aí pro podcast. Que isso. Muito legal. Gente, primeiramente, a gente começar, pessoal, só não se esqueça de curtir, compartilhar aqui, pra gente já ficar tudo legal, se inscrevam no canal e vamos lá. Pessoal, primeiramente, a gente já falou em off, mas eu faço questão de fazer aqui no gravado. É uma honra ter vocês aqui, porque vocês foram uma das inspirações aqui para o Rotina de Mestre. Então, ver antes, eu assistia vocês, agora estar vendo vocês aqui no meu canal, na minha casa, pô, é uma sensação maravilhosa. Então, novamente, muito obrigado. E nesse ano estamos comemorando aí 10 anos de RPG Planet. E aí, pra gente começar esse episódio com tudo, contem para mim um pouquinho sobre como começou o RPG Planet, as origens, o que gerou essa ideia do canal, e vamos começar por aí. Vamos voltar no tempo, então. Mas antes, só foi uma Vamos coisa lá de para o ano de 1983. A informação de bastidor aqui, quando vocês convidaram a gente pro podcast, eu achei que vocês iam vir aqui em casa tomar cafezinho, tá? Mas a próxima eu vou. Fica aberto o convite aqui pra vocês virem Vocês aqui. são da região? Não são, mas é São Paulo, né? São Paulo, a gente é de São Paulo. São Paulo é pertinho. Tá pertinho. A gente morava em São Paulo até pouquíssimo tempo, então. Mas fica o convite aí pra gente depois fazer um presencial mesmo, ou de repente jogar um RPGzinho. Eu topo tudo. Então fechou. Mas as origens do RPG Planet, sabe que os 10 anos da RPG Planet a gente tá contabilizando a partir do canal no YouTube, né? Que foi em 2016, no comecinho do ano, que a gente postou o primeiro vídeo. Mas o RPG Planet é um pouquinho mais velho do que isso. Ele começou ali por volta de 2008, 2007, 2008, acho. Que ele era um podcast também, mas era um podcast super amador, gravado com um microfone interno de um notebook velho, naquelas condições ali, né, de começo dos anos 2000, então uma doideira. Mas a gente pegou gosto, né, pela coisa, e a gente lembra de ter conseguido um pequeno público ali, razoável, de umas, sei lá, 50 pessoas que acompanhavam a gente. Então, foi muito bacana. Era a época dos blogs, né? Época dos blogs de RPG, então. E lá que começou a RPG Planet, né? Começou porque RPG talvez uma das poucas coisas que, assim, eu consigo falar, né, bastante. Falar, assim, por horas, né? Por horas, assim, se me deixar falando. E eu tenho essa veia de comunicação, né? Eu sou jornalista, e foi a única coisa que eu me especializei em falar sem parar foi o RPG, porque é nosso passatempo favorito, né? Então, acabou que aquela tática de você juntar um assunto que você sabe para criar conteúdo deu certo. A gente vamos falar de RPG, que é o que a gente conhece. Então, em 2008 começamos o podcast, mas de um jeito meio, né, capenga, assim. A gente ficava meses sem postar episódio novo, depois voltava e por aí vai. E aí veio o YouTube e a gente começou a assistir alguns programas e eu sempre fui de uma linha mais visual. O Cello sempre foi do podcast, eu sempre fui do vídeo. E aí eu falei, pô, vamos fazer. E assim, o podcast ele era muito difícil de você ter o retorno, de você ter a comunicação direta com as pessoas. Naquela época, era difícil você Até ter o as estatísticas retorno. eram ruins naquela época, né? Então, assim, quando veio o YouTube e a gente começou a assistir Jovem Nerd, enfim, diversos outros canais que a gente gostava, a gente pensou, pô, vamos fazer um de RPG, né? Que é o que a gente já tinha o projeto do podcast e tudo mais. E quando eu vi que tinha gente falando de RPG no YouTube, eu fiquei muito feliz, assim. Eu vi o primeiro canal que eu vi, acho que foi do Azecos,
Nossa, É. Zecão. Eu acho Sim. que eu falei: "Nossa, tem gente jogando RPG no YouTube", eu nem sabia que tinha interesse em assistir gente jogando RPG, sabe. Pra mim isso era impossível. Pra mim, tipo, assistir RPG pra mim era a coisa mais chata do mundo. Tipo, jogar RPG era incrível, mas ficar ali nos Assistindo bastidores parada, né? parado assistindo, pra mim era impossível ser legal, assim. Então eu comecei a ver: "Caramba, e tem público, tem a galera gostando". Aí eu vi o Formação Fireball com os conteúdos e falei: "Cara, a gente precisa trazer o que era o nosso projeto de podcast para o YouTube, pra conseguir, né, essa expressão de vídeo aí, né, conseguir mais". Mas eu até hoje, assim, eu tenho sérias dificuldades em vídeo, assim, eu não gosto de me expressar em vídeo, eu na voz eu prefiro 1000 vezes, mas ossos do ofício É. é muito mais difícil você editar um vídeo só com voz, que você tem que ficar colocando um monte de imagem em cima, Sim. e aí a edição fica mais longa. Senão, Hum. se eu não fosse isso, o RPG Planet ia ser só voz por mim, assim, sabe. Mas beleza, né, agora o pessoal já acostumou com a nossa lata, agora a gente vai ter que fazer aparecer nos vídeos pra sempre. Ah, legal, vocês falaram do podcast, pelo menos hoje em dia também deu uma bombada depois que começou o Flow, né, e aí teve todo esse boom, Virou um mesa cast, né, virou mesa cast, é, assim, e aí o pessoal, acho que abraçou mais o formato também, né, e é. querendo ou não, essa ascensão do RPG nacional também tá dando uma ajuda boa, né, também, se a gente parar pra pensar um Cara, pouco. demais, demais. A gente vê, novas gerações aí conhecendo RPG através ou do Stranger Things, daí vai querer jogar D&D, ou Ordem Paranormal, e a galera querendo começar pelo Ordem. E a gente faz eventos aqui em São José dos Campos, a gente faz um evento mensal no Sesc, em que a Uhum. gente abre mesas de RPG. E a média de idade é super garotada, Baixa, assim, né. tem muita gente entrando, muita. Muita garotada chegando e os pais, sentem um certo alívio em envolver as crianças em uma atividade que não envolve tela de celular, né, então fica um tempo aí desconectado da internet, então os pais gostam, né, disso. Então, esses eventos, assim, de vez em quando chega a molecada, 12, 13 anos lá, É cara, arrepiando de menor, né. jogar. A Ou até gente tem até menor, alguns de 10, né. 9, Que e aí tem aí a que os gente pais tem têm que que estar junto desenvolver na mesa. aventura pra É, criancinha mesmo, sabe. é. Tanto que a gente vai trazer, falando de projetos futuros, né, Uhum. depois obviamente eu vou falar com mais calma, mas a gente tá desenvolvendo reininhos de tanto que a gente mestra Ah, que legal. aventura pra criança. Sim, Reininhos é a versão kids do Reino de Aventura, né, a Reino de Aventura é o nosso RPG autoral, e o Uhum. Reininhos é uma versão dele ainda mais enxuta, pra criançada poder sentar e jogar sem muita fricção com regras, né. Acho que até vocês comentaram do tempo de tela, acho que até para nós que somos adultos, às vezes, eu adoro o presencial justamente porque é o momento que você larga o celular de fato, fica ali umas 3, 4 horas com sua galera Cara, é muito mesmo e, cara, é bom, muito bom, velho. muito bom. É muito bom. Assim, a questão do RPG envolver imaginação e solução de problemas, trabalho em equipe, é um jogo muito peculiar, né, um jogo muito diferente do que Sim. os pais estão acostumados a ver, né. Então, eu acho que é um jogo que desperta capacidades e talvez até aumente a sociabilidade de alguma forma, ou empatia de alguma Uhum. forma, né. Então tem essa vantagem também no RPG, por isso que esse projeto do Sesc tá indo tão bem, tá sempre lotado todo mês, e a gente até criou um grupo, chama Dragões do Vale, que é aqui do Vale do Paraíba, Legal. só da galera que cara, tá empolgada aí em participar das mesas, né. É, e Dragão tá em alta, House of the Dragon tá aí também, já Aí, dá uma ó, já dá uma exatamente, exatamente. ajuda. O nome original era São José das Dungeons, mas daí me Genial, alertaram genial. Me alertaram que poderia afastar pessoas de outras cidades do Vale do Paraíba, né, É, aí a gente aí falou: resolveu "Vamos fazer Dragões abraçar do o Vale", vale. porque aí é o Vale do Paraíba todo Pô, não envolvido. parece um time de futebol, vem aí os dragões do vale. Dragões do Vale. Não é? A gente tem até loginho já que a Tem o gente logo, fez. né. Tem uma galera legal aqui que tá Manda jogando. depois pra mim que eu coloco aqui pro pessoal ver o Manda, a gente loguinho, manda. Mando, mando. fica bem Dragões do legal. Vale. E, enfim, aí, 10 anos, né, a gente finalmente resolveu publicar o nosso próprio RPG, depois de tanto tempo falando de RPGs diversos, vamos fazer o nosso, e aí, É. o projeto que começou faz uns 2 anos foi o Reino de É. Aventura.
Tá, Mas deixa eu assim, só. na verdade teve coisas antes disso, né, Cello? Então, eu Ah, queria tá. entender isso, porque É. eu acompanho você, eu realmente acompanho você há muito tempo, e eu lembro. Me corrijam se eu estiver enganado, por favor. Mas eu lembro que quando vocês fizeram um vídeo, se eu não me engano, estava ali pelos 90, 100 mil inscritos, que vocês abriram a editora, vocês começaram com o Old School Essentials, não foi? Ou eu tô Foi. Foi, maluco? Foi, é isso foi. mesmo. Isso. A Uhum. gente Mas assim, abriu a ideia foi um pouco antes do Ozzy, na verdade. Uhum. Foi assim, a gente tinha porque, YouTube, a não ser que você tenha 1 milhão de inscritos, é dificílimo você conseguir pagar as contas, né. E a Sim, gente tinha assim, a gente tinha um plano lá em 2008 que era ter uma livraria. A gente sempre quis ter uma livraria legal. nerd com temática, de RPG, sabe, fantasia, com sci-fi. espaço para as pessoas jogarem RPG, mas uma livraria com café, com tudo. Uhum. E ela inclusive tinha um nome que a gente não pôde usar, porque ela é um nome que existe de D&D, que depois que a gente foi Não, não descobrir era D&D não era não. era do Era romance do não, não era de romance, era o nome era do Alancia, que era o nome de um Steve cenário Jackson, não é? do Steve do caraca, é o Steve Jackson e Ian Livingstone, Isso. aquele Isso. cenário do Aventuras, Fantásticas, né. Sim, sim, O aquele que é nome rápido, né? Tiro. aquele que você os livros-jogos, os livros verdinhos, Tá, livro-jogo, tá. e Uhum. aquele mundo lá é um mundo de Alancia, então a gente É. achou o nome bonito, e aí fica sabe quando o nome de alguma coisa fica na E sua era pra cabeça e ser isso, tá, gente? você esquece que aquele nome Tinha o veio de algum lugar que você logo, leu, você acha que tinha a ideia é tudo. sua, né. Daí eu falei: "Pô, que tal a Nossa. Lancia?" Ele falou: "Ai, que nome lindo, vamos" a gente por muito tempo estava planejando criar uma loja e chamar ela de Alancia, mas daí a gente se ligou: "Não, pô, Alancia é o nome do cenário do Aventuras Fantásticas, não dá pra Pô. usar não". Mas se Você vê um que dia eu ganhar na Mega até Sena, dá pra usar. Você compra o Wizard e já era. eu compro o domínio, porque Mas a real é que, assim, eu acho que não teria tanto problema você, dar o nome de uma loja de é, Alancia, porque por muitos anos a gente teve o Terra-média em São Paulo, pô, era a loja da Devir da época, é. Acho que era era. chamava Terra-média, então e não deu nada, então acho que é de boa, eu acho que não precisa mudar de nome não, É que a gente vamos ficou com Mas aquele pezinho, né? Ah, vai é. que. vai que alguém acha ruim, né. Então Eu já assim, comprei o letreiro e alguém vai achar ruim. e lá atrás, quando a gente queria trazer essa loja, a gente meio que queria escrever um livro que era pra ser um romance, baseado nas nossas aventuras de RPG, né. Legal. E aí veio o canal. Muito bem, aí veio o canal, e aí a gente abriu um Apoia-se pra tentar monetizar de alguma forma o canal. E a gente começou a criar aventuras nessa época do Apoia-se, Como recompensa pra quem como apoiasse, né. recompensa para quem Era Legal. uma apoiasse. aventura por mês, uma doideira. Cara, era uma loucura. Só que a gente adorou, porque assim, o cello, ele sempre foi, eu digo, eu voltei lá para 2008, porque assim, desde que eu conheço o cello, ele inventa sistema e inventa aventuras e assim, é a coisa que ele mais ama fazer no mundo. Então, quando a gente criou o Apoia-se, a gente pensou assim: "Pô, vamos, né, fazer essas aventuras". E aí a gente começou a pensar: "Pô, a gente tá fazendo as aventuras para os apoiadores, mas por que não fazer isso para o mercado?". E aí a gente começou a pensar em, enfim, abrir uma editora, né, e começar a trazer esses nossos produtos para todo mundo, né, e vender no nosso site. A gente já tinha um site que era um fórum, era um dos fóruns, assim, Cara, mais que mais bombava. acessados no Brasil, quando a Legal. pessoa tem dúvida de D&D, era um fluxo enorme, porque agora a plataforma que a gente usa mudou e eles mudaram lá, não tem mais fórum, enfim. Uhum. Mas foi uma pena, porque, assim, o nosso fórum era muito, Mas muito ainda tem gente lá, visitado. ainda tem Ainda uma tem galera gente lá. lá, mas não é mais a mesma Eu acho que eu esbarrei nesse fórum quando eu fui frequência. pegar, acho que ficha editável de D&D, alguma coisa assim, Uhum. tava lá no Tinha Sim. fórum. lá. É. O fórum sempre tem uma galera, mas o lance é que essa plataforma que a gente usa mudou as regras lá e o fórum deu uma murchada, mas Uhum. ainda tem principalmente gente procurando mesa pra jogar. Tem muito procura-se mestre, não sei o quê, ou gente com mesa comissionada anunciando, tem bastante movimento, assim. Bom, e Mas aí a aí gente acabou abrindo a editora, né, Legal. pensando nessa questão das aventuras. Na época a gente estava com um sócio, ele tinha o contato do pessoal do Ozzy lá fora, e aí a Uhum. gente lançou o Old School Essentials como o primeiro produto, né, primeiro projeto da editora, como o né. primeiro projeto, é. A gente achou que seria mais interessante a gente começar, apesar de já saber fazer as aventuras, ganhar
assim, ganhar experiência mesmo, né? Sim, Fazendo os produtos já licenciados, porque era algo que a gente ia traduzir, ia fazer todo o processo de revisão, gráfica, tudo, mas, né, não construir do zero um RPG, apesar do sim. Cello já fazer isso, né? A gente Cara, queria ter uma, se você entrar no meu uma certa Google, experiência antes no meu disso. Google Drive aqui, o que tem de esboço de sistema que nunca foi pra frente, Nossa. cara, é um cemitério de ideias que não Ah, foram pra frente. não, que para. Coloque Ah, pra frente. Não, não, mas um agora, monte. a melhor forma de fazer isso é fazer o que a gente fez, fazer o É, financiamento Sim, coletivo agora do. Então, a gente tomou coragem quando do RPG Planet 10 anos. cara, legal, exato, legal. exato. Porque eu falei assim, não, a gente tem que comemorar. Aí veio a É, Sim, editora, a gente veio aí, pegou a licença do Traveler, aí pegou a licença do Easy Easy Six e deu tudo Six. certo. A gente aprendeu também a fazer, como fazer financiamento coletivo, viu quais eram as dificuldades e tudo mais. E aí falou assim, bom, agora tá na hora. 10 anos de canal, a gente precisa comemorar esse negócio e vamos comemorar direito. A gente decretou que é o ano da comemoração. Foi em janeiro o aniversário, Pô, não o gente, ó, aniversário. vamos ser nossa, sinceros, 10 anos é muita coisa. Tipo, cara. tem canal de RPG que não dura um ano, dois, cara. 10 no Brasil é muita coisa, tem que comemorar mesmo. É, tem que É. comemorar, cara, é uma vida. E a gente, assim, eu sinto que o primeiro projeto, próprio nosso, né, o primeiro RPG nosso, ele tem uma parte mais fácil, que é você não estar restrito às limitações de espaço, você pode criar a Uhum, ilustração que você quiser para onde você quiser, mas ao mesmo tempo a liberdade total também te impõe um desafio de saber onde parar, e às sim. vezes você tem que você tem que sim, falar: "Gente, tá muito grande". E eu lembro que o primeiro quick start, né, o fast play, o original tinha 90 e poucas páginas. Eu falei: "Cara, isso não é mais um fast play, isso já virou O uma livro já. loucura". Aí eu tive que, cara, revisitar, cortar um Tanto que a monte de gente não sabe fazer isso, porque o é. PDF gratuito que o pessoal pode baixar tem 64 Não adiantou páginas. muito, Não diminuiu muito. não diminuiu tanto Ah, assim, né. eu acho legal. É. Vocês falaram da editora. Eu lembro que quando vocês começaram o Traveler, teve o financiamento, se eu não me engano, também, né? Uhum, Que, foi. do Traveler. E vocês começaram a fazer mó propaganda em cima do Traveler. Desses aí, desses, antes de falar do que vocês Uhum. criaram, qual foi o mais desafiador, assim, que vocês mais apanharam para fazer, que trouxe mais obstáculos, que logicamente todos dão orgulho, né? Porque é um Uhum. trabalho que a gente coloca ali nosso sangue, né? Nosso tempo. Mas qual foi aquele que vocês falaram? Olha, esse aqui foi pedrada. Eu acho que foi Cara, o Traveler. Eu acho que o Traveler, o é, livro é, básico sem dele, dúvida. ele tem, desafios de tradução grandes, ele tem, é um livro grande, né, um belo de Uhum. um grimório espacial aí, um belo tomo, e ele tem também tem muita história, né, no Traveler, tem quase 50 anos de RPG, o Traveler. Eu não fazia ideia disso daí. Cara, o Pra mim Traveler eram foi uns lançado 20. em 77, cara. Caraca. Então ele tem um legado gigantesco, então qualquer coisinha que a gente traduza, tem que pensar, cara, a gente vai ter que revisitar esse termo depois, vai ter que reutilizar esse termo em vários outros livros, tem que ter certinho ali, tudo organizado para você traduzir com muita precisão, para não ter que Uhum. refazer depois. E aí a gente deu sorte, porque o Traveler, só o livro básico foi um ano de trabalho, um ano Espera aí, inteiro. deu sorte não, teve todo um trabalho a respeito não foi sorte não. Calma, Não, eu vou eu vou eu vou falar você vai falar do Gabi? isso, teve Ah, um então teve eu vou uma falar. pessoa na nossa vida que ajudou muito, O eh, É, anjo, né? O anjo mas que a gente desceu. descobriu ele, cara, a gente stalkeou ele. a gente stalkeou desesperadamente ele, porque, o Gabi Fonseca, ele é um brasileiro, né, o nome já indica, que ele estuda na UFRJ, no Rio, eh, ele é um cientista maluco, ele é tipo, astrônomo, físico, sei lá, ele tem algumas formações aí, Ele é astrônomo da eu não sei UFRJ. exatamente qual que é a formação dele, Caraca. mas, Não, eh, ele é astrônomo, essa astrônomo, é. e ele, ele é consultor técnico de coisas do espaço para a própria Mongoose Publishing, É. que é a Gente, editora que que lançou o isso? Traveler. Então, deixa E eu contar a inclusive ele história ele dele. ele É. assina alguns suplementos de Traveler.
como eu acho que é o Vehicle Handbook, o um livro de nave, ele assina É. alguns livros, e a gente falou: "Cara, a gente precisa entrar em contato Foi com esse assim, brasileiro a aí". gente estava olhando as fichas técnicas dos livros. Uhum. E aí, dentro em um dos livros, a gente viu Gabi Fonseca. Aí eu olhei Isso e aí é falei para o Cello, brasileiro. eu falei assim: "Cello, esse nome ou é brasileiro ou é português, É. Uhum. mas fala português, certeza, pelo sobrenome". E aí eu falei assim: "Vou atrás dessa pessoa". Aí eu pesquisei na internet, Gabi Fonseca, Tem 70 astro, trilhões. enfim, né, aí achei um Gabi Fonseca com um negócio da Na com uma, sabe essas faixinhas, assim, de coisa, com uma foto da Na com coisa escrito NASA, assim, atrás. Eu Só falei assim: pode ser ele. "Meu Deus do céu, quem é essa pessoa?" E ele é totalmente offline. Cara, eu só sei que stalkeei tanto que eu descobri que ele era da UFRJ. Aí eu fui atrás do Léo, que é um amigo nosso, que é professor Estuda na lá, que é professor lá. UFRJ, da Gente, que biologia. isso? Aí eu falei Encontre essa assim: pessoa pra mim, né. Gabi, eu sei que a UFRJ é grande, eu não Não, fazia a mínima Gabi ideia do não, tamanho. Léo. Léo, mas eu vou precisar de uma ajuda sua. Tem uma pessoa assim, assim, assado, que tá num projeto assim, assim, assado, aí na UFRJ. E ele escreve para os caras da Mongoose, e eu preciso muito do contato dessa pessoa. Se não tem uma porta, a gente cria. A gente criou a Cara, porta. e ele Criamos. ajudou demais, que aí, É. a gente trocou ideia com ele. Ele é um amor de pessoa, ele foi super aberto, assim, a ajudar a traduzir vários termos, porque não é só uma tradução, né, tipo, alguns termos eu falei: "Cara, qual que é a origem desse nome? Por que que tem esse nome, essa nave Uhum. específica?". E o bicho tem a memória enciclopédica de tudo que tem a ver com Traveler. Eu acho Caraca. que ele sem brincadeira, acho que é um dos caras que mais conhece o universo de Traveler no No mundo inteiro. mundo, é. E Caraca, calhou de velho. ser brasileiro, É, assim, mas tanto o que ele cara é tá um lá monstro. agora, né, ele tá de férias lá e mandou mensagem: "Tô na Mongoose, não Ele sei o que estava pra lá gente". no escritório da Então, Mongoose. Pô, ele então é Caraca. absurdo. Então, você vê a assim, coleção de Traveler dele é um negócio absurdo, assim. O Absurdo. cara tem uns 300 livros cara, ele já escreveu alguns, então imagina que ele tem realmente, assim, uma memória muito boa, um conhecimento muito profundo de Traveler, e aí ajudou a gente a achar a etimologia dentro do universo de Traveler de várias palavras, e aí a gente, com ele, acabou ficando mais fascinado ainda pelo Pelo Traveler a sistema, partir né? dali. E tudo Nossa, mais. a gente ficou maluco. Mas então foi por isso, acho que foi o dos 3 primeiros projetos nossos, ele foi o mais trabalhoso, mas foi um trabalho gostoso, assim, foi um trabalho empolgante e divertido do começo ao fim, né. No final, na reta final a gente já estava meio moído, mas moído sorrindo, né. É isso uhum. que Tá importa. chorindo, né, que a É, gente chorindo, chorindo. chorindo. Não, A eu gente adotou amo o "não Traveler tenho muito. tempo", como é que é? O "não tenho tempo pra sangrar", É, foi a nosso gente era a mantra no nossa final. frase, não A tenho tempo pra frase do sangrar, filme era O na loucura. Predador, né, que quando Cara. eles, tem alguém deles lá toma um tiro ou alguma coisa do predador e começa a sangrar, né, ele toma Uhum. uma porrada do predador e começa a sangrar. Acho que é o Jesse Ventura, né, o ator. E aí chega um outro cara dos Marine lá, olha pra ele: "Ô fulano, você tá sangrando?" Ele: "Eu não tenho tempo pra sangrar." Frase de efeito, anos Frase 80. total. E aí a gente começou a falar: "Cara, a gente tem que entregar esse livro, não tenho tempo pra sangrar", virou um mantra pra terminar o Traveler, então realmente foi mais É. trabalhoso. Mas foi muito legal, assim, porque teve um trabalho muito forte. Teve o Uhum. tradutor, teve o reviso, teve as revisões, mas teve o Gabi também. Porque, assim, Traveler, o ponto todo era o meu gênero favorito da vida, pra qualquer coisa que eu vou consumir, a minha nerdice é com ficção científica, Uhum. não é medieval. Então eu queria muito, muito o Traveler, porque é assim. E, tipo, eu fiquei cada vez mais encantada, porque eu só sabia que era um RPG de ficção científica do futuro distante, ponto. Eu não sabia mais nada sobre o universo de Traveler. Aí depois você vai descobrindo todas as inspirações do Mark Miller, que é o autor original, e assim, um cenário absurdamente interessante. Então, assim, tinha o Traveler, só pra você ter uma noção, tem mais de 100 livros publicados de Traveler. Então, a gente tinha essa responsabilidade de fazer um produto incrível, né? Tipo, o nosso livro em português, por exemplo, ele tem. Eu que fiz a diagramação do livro, né? Eu fiz a coordenação e a diagramação do projeto.
o nosso livro tem mais ou menos umas 20 páginas a mais do que o livro em inglês. Porque a nossa língua, não tem como, para você manter a qualidade do texto, você acaba tendo que aumentar o tamanho do livro. E aí, com a rediagramação de tudo, a gente acabou pedindo algumas ilustrações exclusivas para Mongoose, que eles mandaram para a gente. Então, o nosso livro tem ilustração extra, que o original em inglês não tem. Então, assim, foi um trabalhão, assim, mas fiquei muito feliz com o resultado do Traveler, sabe? E é aquela coisa, assim, a gente trabalha nos projetos, e aí a gente. E eu e o Cello, a gente tem uma questão assim, que às vezes a pessoa fala, pô, mas vocês deviam publicar mais coisas. Eu quero publicar mais coisas, mas a gente é muito olho em cima do projeto. Então, o Cello é a pessoa que edita, ele que olha o projeto, ele que olha o texto, ele que. Eu sou a pessoa que faço a diagramação. A diagramação a gente até pode passar, de repente, para uma outra pessoa no futuro, assim. Mas eu que faço toda a coordenação de todo mundo, todo o pessoal que trabalha, entendeu? Então, a gente fica muito, muito próximo daquele material que a gente tá desenvolvendo. E eu vou te dizer, cara, eu amo fazer isso. Amo fazer. Se, assim, a gente pudesse, eu acho que eu ia ficar só fazendo isso pro resto da minha vida, sabe, assim? Aliás, Só eu quero só um, fazer isso pro resto da minha vida. Vamos ver se vai dar só um adendo, certo. enquanto você falava, eu fiz uma rápida pesquisa ali, né? E segundo a IA aqui, já existem mais de 170 suplementos de Traveler só da atual edição, que é a segunda Cara, edição de Mongoose. Mais de não, 170. vocês comentando, me veio duas coisas na mente. Uma, primeiro, eu acho que RPG com essa temática espacial, especial, para estar em falta, é uma coisa que a gente não tem tanto assim no Brasil, então, pelo menos na minha experiência, né? Então, Traveler já vem como um gigante. E eu concordo muito com o que você falou, Lina, pelo seguinte: se tem uma coisa que, e aí é a opinião do Caio que ninguém pediu, mas eu quero falar, que é assim, que eu detesto, é aquele monte de livro só para ocupar digamos assim, a biblioteca da editora, mas aí a qualidade cai. Eu prefiro que tenha poucos, mas que sejam muito bons, sabe? Que você fala, olha, isso aqui foi um trabalho da hora, bem feito, que a gente se orgulha, olha que legal, olha por que veio essa origem. Então eu tô super no seu time nessa daí, viu? Não, a gente tá Ah, super valeu. debruçado nos livros, é isso aí. É isso, sim. Agora a gente tá fazendo alguns trabalhos, assim, a gente tem um time bom, de pessoas super de confiança que trabalham com a gente, sabe? Mas esse olhar nosso em cima do livro, eu não abro mão, Não, tá sabe? certo. Até porque é um legado, né? É a marca de você. Não só marca empresarial, mas é o legado que vocês estão deixando, né? Então tem que estar legal mesmo, pô. E aí, aproveitando que a gente trouxe, vocês falaram do Trevor, vamos falar um pouquinho desse sistema de vocês que vocês estão lançando, é o Reinos de Aventura, correto? Exato. Reinos de Aventura é o projeto atual. Ele Uhum. nasceu após o Easy D6, que foi o nosso terceiro livro licenciado, né? E o Easy D6 abriu minha cabeça para como fazer um RPG simples, que sempre foi uma obsessão minha, fazer um RPG mais fácil de se jogar, principalmente porque eu sofria muito em lives com o D&D quinta edição por demora, os turnos demoravam muito, Combate de 3 horas que não combate de acaba 3 nunca. horas. A gente tem um lendário combate das ovelhas vampíricas no canal, que foi uma sessão inteira que foi um combate porque as ovelhas ficavam regenerando, porque elas eram vampíricas. Ninguém conseguia matar as ovelhas, só que as ovelhas também não matavam ninguém. Foi o combate mais chato da história. Eu falei, chega! E assim, eu amo D&D, tá? Eu acho que é um sistema que, principalmente nos primeiros níveis, ele roda, que é uma maravilha. Mas, é, se não tá todo mundo na ponta dos cascos, com todas as habilidades que você sabe, da sua classe, e o mestre está muito preparado com os monstros, tem que ter uma preparação prévia muito boa, a sessão sofre, né? E Sim, eu estava cada vez com menos tempo para preparar as sessões, então eu sentia que eu precisava de algo mais simples, justamente para não necessitar tanto tempo para preparo. E aí eu entrei nessa obsessão. A primeira versão do Reino de Aventura era D20. Eu tinha um sistema que assim, você tirou mais do que 10 no D20, você acertou. Era legal. basicamente isso o sistema. Mas assim, esse sistema, só para você ter uma noção que o Cello, que eu falei que o Cello tem 500 mil ideias, Uhum. esse sistema, que foi a primeira versão do Reino de Aventura,
Era uma variante de um sistema que ele tinha feito antes de sair a quinta edição, que chamava 10+, Uhum. que Importante. tinha influências de algumas coisas da quarta edição. Isso, não, eu E a comecei ele gente na tinha época da quarta feito, edição, né. a gente tinha feito algumas, entendeu? Aliás, Então, eu vou largar a humildade pra trás, mas eu inventei o conceito de vantagem e desvantagem ser 2D20 antes da quinta edição. Pronto, falei. Agora, eles só roubaram a que minha ideia? aí, Não, eles também tiveram a mesma ideia, mas a mas é porque ideia isso era do patrulha, era de qual? Era do era Ranger? então, essa ideia de rolar 2D20 e pegar o melhor, eu, em contrapartida, também roubei deles, que era uma classe da quarta edição, que era o acho que Tá. era Venger, que era tinha uma classe só na quarta edição que tinha essa habilidade de rolar 2D20 Uhum. e pegar a melhor. Aí eu falei: "Cara, isso é muito legal, se eu basear meu sistema nisso, tal". Aí eu tinha feito todo um esquema de, tipo, rolar D20, tirar mais do que 10 era sucesso, nas coisas que você era bom, você rolava 2D20, era basicamente isso, tal. E aí veio a quinta edição com a vantagem e desvantagem e tal. Falei: "Ah, beleza, já vai estar implementado na quinta edição". Mas o que essa primeira versão do Reinos usando o D20 não foi muito pra frente, apesar da gente ter até feito um playtest público e a galera gostou, foi que para, digamos, corrigir as imperfeições e chegar num sistema que para em pé, eu fui fazendo tantas correções que no final das contas ele estava ficando parecido com D&D. E aí eu falei: "Pô, um sistema que é só um pouquinho diferente de D&D, não me interessa, porque aí já eu vou para o D&D de vez, entendeu? Exato. Eu não vou ficar fazendo uma coisa muito parecida com D&D, só porque é meu, sabe, só porque eu quero assinar um livro, eu quero fazer uma coisa diferente". E aí quando eu conheci o Easy D6, que usa só os dados D6 e ele pra mim é uma aula de design, porque ele é um convite, na verdade, é um convite de Uhum. design de jogos, porque ele é um sistema tão, rápido, tão frenético, ele é basicamente como se você estivesse comprando um carro e ele é só basicamente os eixos, assim, e um Uhum. motor, o resto você pode preencher com o que você quiser. Então ele é um convite para o design, assim. E aí eu s tive um estalo de fazer uma mistura de D&D com o Easy D6, então voltar com alguns conceitos que o Easy D6 corta, como atributos, lista de magia, essas coisas, mas usando a mecânica D6 dele. A ideia original era que o Reino de Aventura fosse compatível com o Easy D6, né, mas a gente mexeu bastante nele a ponto dele não ser mais compatível. E aí ele teve que ser um sistema próprio mesmo, ele acabou virando um sistema próprio D6, que tem o DNA da simplicidade do Easy D6, mas que, difere em vários aspectos bem importantes, então ele é realmente outro jogo. E aí esse a gente vem testando ele há mais ou menos uns 9 meses ou coisa assim, e finalmente a gente chegou num RPG estável, né, que a gente consegue jogar sem ter que ficar mudando todas as regras de uma sessão para outra, para o jogo funcionar. A gente chegou na versão estável, eu falei: "Cara, e não só é importante ser um jogo estável, como é importante ele ser divertido". E Sim. tá, cara, divertidíssimo e estável, eu falei: "Pronto, chegamos na É. fórmula aí", então esse é o Reino de Ele Aventura. traz o equilíbrio entre você não precisar ficar pensando nas regras na hora que você vai tomar a sua ação, porque eu acho isso importante. Isso é muito bom, por exemplo, em RPG mais narrativo, né, que é da linha dos narrativos, mais pro terror e tal, que você não fica tanto na mecânica ali, né. Sim. Então ele faz com que você não precise ficar pensando na mecânica, porque ele é simples o suficiente para você entender e tomar a ação rápida, mas ao mesmo tempo ele te traz as opções para você montar personagens diferentes e Legal. customizados, que é o que o pessoal gosta hoje em dia, né. Você não quer fazer um personagem igual de todo mundo, você quer fazer um personagem diferente, Exato, é. né, então ele traz essas possibilidades, né. É uma coisa que eu acho muito legal em Reinos, depois baixa lá o PDF pra você dar uma Inclusive, olhada. gente, o Catarse do Reinos está aqui embaixo, o link tá na descrição, tá? Não esqueça de ir lá e apoiar. Isso. Eu vou mostrar na tela aí também. E aí E o lá primeiro link aí é no para baixar o PDF, tá, tem um botãozão Isso. grande, Tem baixe o o botão para baixar o PDF do Reino de Aventura, que a gente até imprimiu para levar no NOF para o pessoal ver. Olha que bonitinho. Isso aqui é um protótipozinho, né, mas não é isso aqui a gente não vai imprimir, isso aqui eu só Uhum. levei para mostrar. São as opções que ele dá para você, por exemplo, uma magia, ela faz várias coisas.
entendeu? Tipo assim, uma coisa que eu gosto muito, nem só questão de magia, tem poderes que os personagens têm que aquele poder é flexível. Hum. Por exemplo, o mago tem um negócio que chama raio de energia. Ele consegue, gastando um ponto de destino, determinar que tipo de elemento que é aquele raio. Pode ser ácido, pode ser fogo, e cada um desses elementos vão trazer um resultado diferente para aquela ação. Então, fica fácil, porque o cara não esquece que o poder básico que ele tem é um poder raio de energia, X, entendeu? Se eu gastar um ponto de destino, eu faço coisas diferentes. Você não esquece o que tá na sua ficha. Porque se você tem muitas coisas, né, e você só usa aquilo de uma forma, você acaba, às vezes, esquecendo aquilo, E nem sempre é entendeu? tão legal de usar. Às vezes você esquece também porque não é legal. E, inclusive, vocês comentaram uma coisa que eu gosto de sistemas 2D6. É 2D6, né? Esse aí também, né? Ou é... O Reinos, ele é o seguinte, você rola um D6, tem que bater a dificuldade. Se você tiver um atributo alto, em vez de ter um modificador igual você teria no D&D, você tem um dado extra. Então, para atributos acima de 13, você rola 2 dados e pega o melhor, e o 18 você rola 3 dados e pega o melhor. Esse negócio de sistemas D6, né, que a gente fala, até pro vocês com certeza sabem, é mais para o pessoal que não manja tanto. Ele é muito melhor que o D20, pessoal, porque ele não tem a variedade absurda do D20, Uhum. ou é uma desgraça ou é muito bom. Então, o cara que é bom em algo, ele na maioria das vezes ele vai ser bom ainda, o que é o que a gente gosta, né? Eu crio um personagem especializado, eu não quero ser pior do que o cara que deu sorte Sim. 3 vezes seguidas, né? O Traveler, ele é 2d6 também, justamente para Uhum, estabilizar a chance, né? Então, uhum. o Traveler teve uma boa influência também em algumas ideias, mas a ideia do Reinos é ser um jogo que rende história, né? Legal. Então a gente consegue, numa mesma sessão, jogar vários combates ali no meio, mas o combate não arrasta o jogo. O combate ele é só mais uma etapa junto com a exploração, junto com o roleplay, com o mesmo peso, com o mesmo tempo que leva para se resolver. E ele tem uma veiazinha que é inevitável no meu caso, porque pelas barbinhas brancas você já vê, ele tem uma veiazinha old school também, de uma letalidade um pouquinho maior, os monstros são mais porradeiro, Eu gosto, eu É. gosto, eu a gosto, eu galera, gosto. assim, você chegou a 0 Tanto pontos de vida, acabou, seu personagem morre, não tem é. salvaguarda de contra a morte, é assim, morreu, 0 de vida, faz boneco novo. É claro Ou que eu a gente tem as questões do cenário, que são muito legais Isso, e a também. gente criou um cenário para o Reino de Aventura para comportar esse mundo, em que a gente fez com que ressurreição fosse um negócio até comum de acontecer, porque a gente se inspirou nos animes de exploração de dungeon, tipo o Dungeon Mesh, Medium e aí Mesh. e aí é o oposto do que eu falei de old school, né, aí é Uhum. total novidades, assim, tipo Dungeon Mesh e tudo mais, que a carreira de aventureiro é extremamente popular, assim, é quase como jogador de futebol no Brasil. Então um A grupo criança leva sonha, né, em se tornar um criança sonha em ser um aventureiro, né? aventureiro nível alto, ele é tipo Neymar, cheio de fã, tá ligado? Nessa pegada. E aí a gente começou a pensar como é que uma sociedade dessa, por que uma sociedade dessa seria tão, valorizaria tanto um aventureiro? Aí a gente pensou numa ideia meio que inspirado em Diablo, né? De você ter uma cidade e uma dungeon gigantesca embaixo. E você sempre acaba voltando para essa mesma cidade. E aí a gente pensou em Túria, que seria uma cidade que é movida a um metal que só é encontrado nesses subterrâneos. Então a cidade ela tem um monte de máquina antiga, relíquias assim que foram escavadas das profundezas, que funcionam e dão tudo o que a cidade precisa de saneamento básico, de saúde, iluminação das ruas. Ele tem uma veia meio Magic Punk, assim, sabe? Eu ia Só que perguntar isso, misturando tecnologia, magia isso. e esses elementos, legal. Uma parada meio Eberron, meio Magic É, Punk, só que ninguém sabe, tipo, abrir uma máquina dessa e consertar. Ela já estava lá não, antes. é. Mas a Legal. galera sabe que se você colocar uma moedinha de oricalco, que é esse metal mágico lá dentro, a máquina funciona. É. Então, a É um sociedade precisa mistério. desse A metal. sociedade está descobrindo essas máquinas em ruínas, levando isso para a cidadezinha, entendendo como que elas funcionam,
Algumas máquinas, eles já sabem como é que funcionam e eles perceberam a vantagem de explorar as masmorras, né, porque Túria fica em cima de um complexo infinito de masmorras, onde eles Sim. encontram esses metais, algumas máquinas, às vezes, e também pergaminhos mágicos. Então é uma sociedade que está descobrindo algo incrível que facilita a vida deles, que eles não sabiam que existia até então. Então, todo esse assunto, magia, máquinas, pergaminhos, oricalco, é tudo meio que novo na sociedade. É. Então, o que que eles estão fazendo? Eles ainda não sabem todas as consequências. No livro que a gente está lançando agora, eles conseguem explorar até 10 andares de masmorra. Mas assim, é onde eles já conseguiram chegar, não quer dizer que termina ali, entendeu? Uhum. É o comecinho da história dessa sociedade que busca, então, essas masmorras para conseguir esse oricalco, para ter conforto. É Legal. isso, É. entendeu? E E cada um desses nessas, andares, é bom lembrar que, assim, a gente pegou bem a ideia do Dungeon Mesh de cada andar ser um ecossistema diferente. Então, o Sim, o legal. primeiro andar da dungeon parece uma masmorra comum, assim, corredores de pedra, tochas na parede, cavernas e tudo mais. O segundo andar já vira uma floresta tropical do nada, com um tiranossauro, assim, sabe, já vira chute do Eu adoro nada. essas loucuras, velho. Eu amo essas loucuras. Aí você desce para o terceiro andar, é um deserto escaldante, com sol e tudo. Tipo, por que tem um É, sol se eu tô embaixo da é terra? o Donkey Kong Bonanza, pô, que anunciaram, que você vai descendo e vai mudando. Cara, exato, exato. Então ele tem essa inspiração naquelas coisas de Terra Oca, antigamente, que tinha, né, o Hollow Uhum. Earth, que inclusive era um cenário de D&D de Mystara, né, que é o Hollow Earth Adventures, em que você tem meio que um mundo perdido na crosta de um planeta, né, e o Reinos de Aventura pega muitas dessas ideias, só que cada andar é como se fosse um reino, um reino de aventura, né, uma realidade, uma empilhada em cima da outra, e então você pode jogar vários tipos diferentes de aventura. Se você quiser jogar um horror meio Ravenloft, tem um dos reinos lá que é meio que horror gótico, assim, que é um lugar que tem umas névoas sinistras e tal. Se você quer jogar tipo Mil e Uma Noites, tem o Reino dos Desertos lá, que tem uma pegada dessa. Se você quer uma coisa ultra mágica, assim, legal, tem o 10º andar, que é como se fosse um grande céu estrelado cheio de ilhas flutuantes que tem aqueles barcos voadores, dragões Legal. astrais, uma parada meio Spelljammer. Então, você consegue medir o gosto da sua campanha de acordo com o andar da dungeon que você vai explorar naquela sessão de jogo, né. Pois é. E também ele abre muita margem para criação de histórias até na política mesmo. Política, assim, dentro Sim, do jogo, né, o de onde veio, quem vai ter acesso ao quê, e nossa, você cara, isso descobriu isso? tem muito disso, tem muito disso, né. Tem, já tem. Isso daí, gente, eu tô louca. Meu, a gente precisa bater esse lançamento logo, porque assim, eu quero que vocês assistam. Porque aconteceu isso sem querer. Foi muito sem Ah, querer na live de jogo. Porque legal. assim, quando a gente resolveu comemorar, a gente falou assim: vamos fazer Reinos de Aventura, né? E falou assim, cara, a gente tem que, assim, apesar da gente ser muito conhecido por causa de D&D, eu falei assim, cara, os nossos 10 anos, é a nossa festinha, então a gente vai fazer Exato, a nossa pá, mesa jogando Reinos, entendeu? exato. E aí, assim, foi muito legal, porque foi uma experiência que a gente só tava jogando Reinos online. E aí, foram 3 dias de gravação. Só que assim, roleta do destino, é tudo com direito ao caos. Caos. Imagina, cello, caos, numa mesa gravada presencial, com cronômetro, assim, a gente, né, fez o planejamento das masmorras e tudo. E Reinos rodou tão rápido, assim, ó, pra você ter uma noção, Reino rodou tanta história, que no final, quando a gente estava no final do primeiro dia de gravação, a gente já tinha usado 2 maquetes que a gente ia Maquetes. usar no segundo dia. Aí a gente falou assim: Caraca, "Cara, vai faltar maquete para o terceiro". A gente pegou um amigo, ficou montando uma maquete no sábado pra gente gravar no no domingo, domingo. porque senão ia faltar maquete pra gravação. Então assim, de tanto que a história rendeu. Mas esse negócio que você falou, isso acontece, assim, virou canônico de Reinos de Aventura, né, e era meio que inevitável esse negócio da politicagem. Por quê? Porque dentro de Reinos de Aventura, a gente tem um negócio que chama chancelaria mística.
Porque assim, tem a Guilda dos Aventureiros e uma academia onde você forma os Os aventureiros. aventureiros que vão descer para as masmorras e pegar o oricalco, é isso. Então, na escola, como é que eles fazem? Eles fazem meio que uma pré-seleção dos alunos, quando são crianças ainda, e vê qual que é a sua maior habilidade. Você é melhor para lutar, você Vão é classificando mais. ali, né? Meio que já coloca as crianças especializadas nas classes que elas vão seguir como Uhum, carreira de aventureiro, certo? certo. Quando esse grupo de aventureiro ele se forma, eles vão já como um grupo, então eles já se conhecem há anos, eles fazem tipo trabalho de classe desde sempre, tipo desde a quarta série, entendeu? 8, 9 anos trabalhando junto, então eles são muito amigos. Isso é legal para você já começar uma aventura Com um grupo com um grupo formado ali. formado e já com os seus laços muito bem estabelecidos. E aí eles criam o nome do grupo, né? Aí você, por exemplo, quando estiver mestrando no Reino de Aventura, você vai pedir para os seus jogadores criarem o nome da guilda deles, né? E eles vão ganhar um símbolo, um colar mágico que representa o colar da guilda. Esse colar tem um pouquinho de oricalco que eles fazem na academia, tá? E ele tem poderes mágicos de quando o grupo ganha experiência suficiente e eles vão. Quando o grupo upa, o colar brilha que nem o colar do WoW, sabe? Uhum, Quando uhum. Nossa, a pessoa brilha, o nossa, eu colar amo. brilha, ele vai ganhando mais detalhes, o colar e tudo mais. Só que é o seguinte, o grupo tá começando a explorar esse mundo, as informações são novas. Um grupo que encontrar, por exemplo, um pergaminho, eles podem, de repente, nomear esse pergaminho mágico. Só que eles têm que levar esse pergaminho, quando não é uma magia conhecida, para a chancelaria mística falar se pode ou se não pode usar. Entendeu? E É aí que as podem ter pessoas vão magias começar a perigosas. questionar. Por que que o meu personagem, por que que o meu aventureiro não pode usar essa magia? Por que que É, é a chancelaria mística que fala isso? Então começa a criar essas coisas de tipo, sabe? é Você vai intriga ver, é mesmo, legal. é conflito É, mesmo, E você vê cara. que é uma galera já formando, digamos, uma resistência à uma guilda de escola. aventureiros, uma escola secreta para ensinar essas magias proibidas. E aí Nossa, aparecem classes tipo Warlock, e aí pode aparecer outras opções de listas de magia para a galera que não quer seguir ali essa os escola, no desígnios caso, é. da Academia Arcana. E tem outra coisa assim que esse mundo que eles estão descobrindo aparentemente é a ruína de um antigo império que usou magia até se autodestruir. Então, É o a ciclo, né, que é um fica ciclo que nossa. vai se repetir. Então, se a chancelaria perder a mão, as pessoas vão se explodir com magia tudo de novo. Então eles estão tomando cuidado para segurar. Então, acaba que a gente tem uma coisa meio Xavier e Magneto, assim, né? Tipo, uma galera que é a É, favor da liberdade total, e a outra galera fala que não, tem que ter um pouco de ordem, senão desestrutura tudo. Mas eles estão tendo que conviver, essas duas facções, digamos assim, tem que ter uma certa convivência. E ao mesmo tempo, tem novas espécies surgindo na superfície graças às explorações dos aventureiros em Túria. E Nossa, do nada a eu já quero sociedade, jogar, eu já quero cara, do jogar. nada a sociedade vai ter que começar a conviver com uma galera que tá vindo das profundezas. E aí, o que que tá rolando aqui em cima, sabe? é. Então, E aí tem espécies diferentes que a gente está trazendo, né? Por exemplo, não é muito comum você ver fauno, né? Como espécie. A gente tem uma espécie chamada homúnculo, também é uh, diferente. Então, tem assim, o Renascido, que ele é um cadáver que ele tem uma relíquia no peito e ele tem que colocar como se fosse igual o caça-níquel, assim. Em vez de comer, ele coloca uma moeda de oricalco, que é a moeda local. Entendeu? Que são os metais preciosos que fazem as máquinas funcionar e Sim. também são a moeda local. Então ele tem que ficar colocando como se fosse ficha no orelhão, assim, no peito dele para ele poder funcionar, sabe. Qual que é o nome do seu personagem? Truco. é, Cara, muito legal. Eu também ia até perguntar para vocês sobre essa parte de espécies, eh, seriam, o Cello que vocês falaram que o Cello que escreveu, desenvolveu boa parte do sistema e tudo uhum. mais, ou todo o sistema, não sei, mas em game design, o quão difícil foi você encontrar esse meio termo, sabe? Porque assim,
claramente, em um jogo de RPG, é impossível você abraçar todas as situações que podem existir, porque é infinito, não tem como, beleza. Mas aí você também tem que encontrar um meio termo ali entre o que é legal e o que é viável para o jogo. Como você achou isso daí? Tô procurando ainda. Não, sacanagem. Na verdade, assim, eu comecei, vamos estabelecer algo estável para depois ir estabilizando e aos poucos adicionando, né. A ideia é, você vai ter as 5 espécies básicas de Túria, que são as espécies da superfície, que aí são os tropos clássicos de fantasia, né. Você tem o humano, o elfo, o anão, o gnomo e o orc, né. Esqueci alguém? Acho que é isso, Humano, né? Humano, elfo, gnomo. gnomo, É anão. que não tem halfling, é tudo gnomo, tá? Os pequenininhos são sempre gnomo. O kit inicial da aliança do WoW, basicamente. Isso, você tem o kit inicial, beleza. E aí, eu comecei a colocar, e vai ter essa opção dessas raças, né, essas espécies, melhor dizendo, que são das profundezas, que são dos reinos, né. Elas não são nativas da superfície, então elas são mais raras. Então eu vou deixar uma indicação que o mestre, ele vai poder vetar qualquer uma dessas que não são dessas da superfície. Ou limitar, por exemplo, a um jogador só, para você ter, as espécies mais comuns de Túria sendo as mais comuns nos grupos, e ali um ou 2 que são dessas espécies, por exemplo, do plano da água, que tem do reino da água, que tem o tritão, do fauno, que é do reino das fadas e tudo mais. É claro que essa sugestão pode ser devidamente ignorada, tá, porque esse é o meu estilo de mestragem. Se você quer fazer um seu RPG que todo mundo é tritão, meio dragão e vai em frente, cara, não se pare por mim, sabe. Mas eu estou falando que só no contexto social de Túria, é mais comum você ter grupos Sim. com essas 5 espécies da superfície e um ou outro que não é, né, que não seja ali complementando o grupo. Então é assim que a gente fez. E aí, Mas eu acho que a questão, acho que do game design, talvez, Shello, seja uma questão assim. Eu acho que o cerne do sistema, né, que é a jogabilidade principal, que é você jogar. Você tem os atributos, tá? Acho que isso a gente não chegou a comentar ainda. E isso É. meio que fica fácil de você entender como que funciona a mecânica no geral. É o que eu te falei, você tem várias opções, você pode escolher um fauno, cada um vai ter uma coisinha, específica, legalzinha pra você fazer, entendeu. Mas a mecânica em si do jogo, ela é muito clara pra todo mundo quando você tá fazendo o personagem. Então você tem os atributos, né. Então, o seu personagem, quando você tá criando ele, se ele, por exemplo, se eu sou uma maga, né, tô jogando de mago, eu vou rolar os atributos, eu vou rolar 2d6, não, 3d6 e vou Tirar anotar o. e Ah, tá. vou distribuir os não, resultados dos os atributos. atributos são de 3 a 18, igual do Ah, D&D. tá. Então você rola É. Beleza. 3d6 e Aí, soma. ele vai ter uma tabelinha de conversão para esse resultado do atributo, para saber se eu vou rolar quando for fazer um teste, como o meu intelecto, por exemplo, como sou maga, eu vou pegar o meu melhor atributo e vou colocar no intelecto. Então, geralmente, um jogador vai começar com 2d6. Vai escolher o melhor, entendeu? Naquele atributo que você é bom. Então, você entende direitinho. Você olha pro seu Legal. atributo, você sabe o número de dados que você vai rolar, e é isso, ponto. Não Sim, tem sim. muitas somas. Aliás, não tem soma nenhuma no jogo, entendeu? Tem só É, uma forma de é, você ter que somar, que é gastando ponto de destino, mas soma demais, é tranquilo. É. Cada ponto de destino que você gasta, aumenta o resultado do dado é. em 1. Mas assim, Então, o se que eu você quero falhou por 2, você dizer gasta 2 pontos de destino e você transforma em é. sucesso. Assim, é muito pouca soma e as regras são a mesma para todo Simples, né? mundo, entendeu? Uhum. Onde ele vai você já sabe, você não tem dúvida. Eu Não, acho que o que a Lina tá querendo dizer é que ele É, não tem muito subsistema para cada classe, não, né. é porque é exato, uma é. preocupação, né? Porque assim, vamos supor, não para o jogo que vocês estão falando, mas eu digo em RPGs no geral. Às vezes a gente vê uma pessoa que tá vindo, tá chegando, quer aprender. Ah, vamos jogar um D&D, Pathfinder, lança. Aí você já tem aquela porrada de coisa que eu particularmente gosto, mas que não é muito difícil, né? Uma pessoa que tá começando agora ter essa noção, o que eu escolho, o que eu não escolho. Então é legal que isso é bem intuitivo, né? Porque
senão acho que perderia até parte da graça, né, digamos assim. Exato, você sai da proposta. Se ficar Uhum. muito complexo, tá errado, porque ele nasceu para ser Simples. um RPG simples, exato. Uhum. E aí, só pra gente já ir se encaminhando pro final do episódio, vocês me falem aí, se vocês puderem dar um spoilerzinho, alguma coisinha aí, olha, da mesa gravada ou de algum projeto aí, o que vocês podem falar aí em, digamos, exclusividade aqui pros rotineiros, entendeu? Exclusividade, tá bom, tá bom. Exclusividade. Vamos lá. Bom, Pode vamos falar, lá, Lena? mesa gravada. Vou só falar os próximos passos que a gente vai Diretoria fazer. liberou. Então, Vamos ver. Bom, a gente vai, então, a gente espera conseguir financiar, né? Se financiar o livro, financiou a edição da mesa gravada, né? Então, o nosso planejamento é que a data, essa é uma data já fixa, né? Porque a gente espera bater a meta rápido. É dia 25 de agosto, a gente tá com o primeiro episódio. primeiro episódio Ó, no ar. legal. E aí a ideia é ser semanal, né? Uma vez por semana, o pessoal ter a mesa de jogo. Eu ainda não sei quantos episódios vai ser gerado disso. São 3 teras de vídeo. A gente gravou por 3 dias. Só que assim, tem que dar o timing legal para terminar o episódio e você ter o gancho pro próximo. Então, como isso não foi scriptado, não foi um jogo mesmo, natural, a gente ainda não sabe quantos vão render. A gente acredita que vai render no mínimo 12, tá? Com expectativa de 15, 16. Eu vou torcer pelos 16, cara. Ai, eu também. perfeito. Mas assim, eu tô com uma expectativa, na verdade, assim, das pessoas gostarem muito e falar assim, meu, tem que ter todo ano, entendeu? Pra gente dar um jeito Tô de querendo financiar isso. esse negócio todo ano. Porque foi muito uma experiência, assim, indescritível, não sei nem Agora explicar. um spoilerzinho de leve. De leve, assim, só de levinho, de levinho. Tivemos Aí eu quero falar das outras coisas também, tá? Não, Fora o na Reinos. live, na live, desculpa, na mesa gravada, tivemos pessoas descobrindo parentescos. Nem todo mundo Tivemos. saiu vivo. Uh! E aí teve. Não, Acho que tá bom, assim, chega, né? a gente até esqueceu de falar do negócio da ressurreição, do Eu ia cenário, falar. que é legal. Comenta, A já ressurreição é o comenta. seguinte, É tem que se uma você deixar, a relíquia. gente vai ficar até... Não, mas, gente, eu trouxe vocês pra isso. Por mim, tá Tem ótimo. uma relíquia em Túria que é uma câmara de ressurreição. Tá. Você leva um aventureiro morto lá, coloca umas 300 moedinhas lá de oricalcum, uma magia acontece, o cara volta, né? Só que descobriram que existe um limite pessoal de quantas vezes uma pessoa pode voltar. E toda vez que ela volta com uma cicatriz, uma marca no corpo, que dá pra saber quantas vezes aquela pessoa voltou por essa marca, né? Cada pessoa cria uma marca diferente, então não tem uma lógica, entendeu? Eles não entenderam ainda muito bem, é tipo uma tatuagem, aquelas Pode ser coisas de uma tatuagem que cicatriz, uma brilha, sabe, tatuagem, assim? E mas vai deixa ficando no corpo do herói. deixa sua marca, então você sabe quantas vezes essa pessoa voltou, né? Só que teve algum herói famoso aí que na hora de voltar não voltou mais. Aí as pessoas viram que existe um limite, né? E para evitar colocar as pessoas em perigo, a, a chancelaria mística, né, e a guilda de aventureiros limitou ao máximo de 7 ressurreições por aventureiro. Então, o aventureiro que chega ali na sexta já começa a ficar com medo, porque se ele for mais uma vez ter que ser ressuscitado, ele é obrigado a se aposentar, entendeu? E aí tem umas coisas legais, assim, tipo, aquele aventureiro nível mais alto, tem uma cicatriz na cara, já sabe que esse cara passou por perrengues já, ou o cara que é muito novo, cheio de cicatriz, fala, esse cara é um maluco, que se joga em batalha, já foram buscar ele lá embaixo mais vezes do que iFood, né? Então, e tem tropas especializadas em ir buscar corpo, né? Porque o grupo foge, Genial. deixa um cara morto pra trás e fala, deixamos um pra trás, vocês podem ir lá buscar. Aí tem o squad, né, de busca de cadáver pra trazer de volta. O squad coveiro, né? E aí, o que acontece com aquela lance de política? Tem uma espécie toda que é meio que um hack disso, o Renascido,
é de pessoas que não aceitaram esse limite. Tipo, o cara insistiu em ser um aventureiro, mas assim, morreu, e acharam uma outra forma de trazer ele de volta que não foi sancionada. E aí tem todo um paranauê Aí de meio que se eles vale ficam ou à não vale. parte da sociedade. E aí Exato. tem mais intriga, entendeu? Tem várias Gosto. intrigas Eu faria esse, surgindo disso inclusive. Eu daí. faria Vai ter na essa. nossa mesa de segunda-feira, viu? Spoiler, vai ter um Vamos começar. renascido. Vamos Boa. começar toda segunda-feira. É uma campanha que não é no cenário de reinos, mas usa o sistema de reinos. Legal. A gente vai jogar a Maldição de Strahd 2 na, na super campanha de D&D. A gente vai fazer uma continuação para ela, só que usando o sistema de reinos. Então, e tem assim como no reinos, no cenário de Ravenloft tem essa espécie do renascido, né? Que é tipo um cara meio Frankenstein, assim, e um dos personagens vai ser um paladino renascido. E então a gente já tá testando essas mecânicas de novas classes que vão estar no livro, novas espécies, tudo nessas campanhas. Então, a partir de segunda-feira, agora, 8h30 da noite, já estará no ar o primeiro episódio ao vivaço, tá, gente? Aí é live com a galera, jogando aí a Maldição de Strahd 2, que vai chamar O Legado de Strahd. Eu vou E deixar o link aqui embaixo, inclusive, pessoal, boa, caso você tenha perdido, aí você já consegue ir direto pro episódio. fechou. Inclusive, eu te amaldiçoo, tá, Tchela? Porque a primeira vez que eu vi vocês foi em 2019, no evento da Galápagos, quando o D&D chegou no Brasil. Lembro. Isso, eu participei de uma mesa lá e o Tchelo mestrou a Casa Assombrada lá do Strahd, aquela primeira. Você jogou Dark com House. ele? Eu joguei com ele, eu fiz um ladino, inclusive, que era. Eu tava jogando RPG faz uns 6 meses, era recém-RPG. Você jogou assim. com um menininho? Não. Uma criancinha nessa mesa? Aquele desgraçado, aquele menino rato de RPG pra É um caramba. ratinho da RPG, cara. Imita o Gente, Michael Jackson. era muito engraçado. Ele falava assim: você não é de Deus! Sim, eu tava olhando. Isso Não, eu dele! lembro, esse garotinho sentou na mesa e falou: eu quero ser o mago. Eu falei, pô, menino tem, sei lá, 9, 10 anos de idade, vai jogar de mago, é a classe mais complexa. Ele falou, não, deixa comigo. E o moleque era o que mais sabia, que mais manjava das regras. Eu falei, Era caraca, eu absurdo. subestimei esse Não dá pra esse subestimar. molequinho. E eu que levei minhas cartas de magia na inocência, eu tinha acabado de comprar todas as cartas de mago, de clérigo, a gente tinha feito uma viagem Aham. e eu trouxe, e elas estavam todas assim, ainda não tinha eslivado minhas cartas. O menino me pega. Não foi o Nossa. mesmo, não foi em outra mesa. Foi o menino mais Foi na primeira. hiperativo. O menino pegava a carta assim, amassava na mão. Esmagava as E cartas. eu esperando na minha, por que eu fui dar minha Por que eu carta? trouxe essas cartas? Por que eu trouxe? Ali na fuzilando com o olho assim, canto de olho. Ah, desgraçadinho. Mas nem adiantava estar eslivada. O jeito, a fúria que ele Ele agarrava as cartas. apertava assim. Cara, Eu Quero sabia usar tudo isso de aqui. cor, por que tava com a carta na mão? Então, eu falei até que eu amaldiçoei o Cello, por quê? Porque desde aquele dia eu não consegui jogar a Maldição de Strahd, e fui conseguir jogar no ano passado, quando eu comecei a jogar com uns amigos. Finalmente, agora está quase acabando a campanha. Eu falei, meu, foi a única campanha de D&D que eu não li nada, que eu falei, essa eu tenho que jogar um dia, sabe? Putz. É a melhor campanha pra você chegar sem saber nada da história. É a melhor que tem. Você sai maluco. E aí tem aquela classe lá, o Blood Hunter, que eu acho uma classe bem ruim, na real, mas eu só joguei com ela Pelo porque estilo. faz todo o sentido do cenário e estilo, porque senão já era. A gente ama Ravenloft, não tem jeito. É muito bom, né, gente? Inclusive, assistam o vídeo deles, do Strahd, que é maravilhoso, é muito bom, cara. Aliás, eu só não acabou vi de sair inteiro. um vídeo novo aí no canal, que é o cenário de D&D Ravenloft, que a gente faz uma pincelada geral aí sobre como que é esse cenário aí tão amado. Eu vi esse do Strahd recentemente, porque eu perguntei pro mestre do jogo, ó, tem esse vídeo, até onde eu posso ver sem tomar spoiler? Aí ele viu e falou, não, o que tem lá vocês já sabem. Eu falei, então beleza, fechou, senão eu tô mais spoiler. Que legal. Mas, ô Tchelo, eu quero fazer um convite pra ele. Olha, eu quero. Eu Convites? posso? Convida. Posso fazer? Pode, mãe. Então, tem mais novidades, tá? Eu ainda vou Quero te dar ver. mais novidades. Mas Quero assim, ver. o convite é o seguinte: a gente vai, você falou que quer jogar reinos, né? Quero. A gente tá agora fazendo o seguinte: a gente vai jogar uma campanha com grupos diferentes toda quinta-feira para a pessoa ter a experiência de jogar reinos de aventura com a gente.
Certo. Então, em um dos dias, se você tiver as quintas à noite livres, a gente pode te chamar para você jogar uma one shot com a gente É porque, de assim, é uma campanha de mundo aberto, em que cada Aham. quinta-feira pode ser um grupo diferente que aparece pra jogar. Porque vai ser estilo meio West Marches, a pessoa Aham. vai fazer uma missão e vai voltar pra Túria. E aí, Deixa tudo que aconteceu na missão daquelas pessoas pode impactar as próximas dos outros grupos. Mas vai ter essa dinâmica de, um traz um boato de lá, outro pega um tesouro, e tal, e vai continuando a Eu história já a tô cada baixando o semana dali. PDF agora já Aí tô pronto, criando aqui resolvido. o personagem. Tá resolvido. Fechou. Então tá feito o convite e eu quero ser num desses primeiros grupos aí, hein. Com certeza, eu já aceitei. E eu quero os spoilers, Lina, que você falou que ia me dar os spoilers aqui, Então, hein. aí temos mais spoilers, né. A gente amou tanto esse negócio de fazer livro, Uhum. tanto, 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 que agora no dia 1º de agosto, a gente vai lançar um outro financiamento coletivo Boa. de um livro chamado A Sombra do Infiltrador. É o primeiro romance que a gente tá lançando do RPG Planet, e é de autoria do Rafael Jacaúna. Ele escreve muito, professor de história, o pessoal conhece ele muito pelo Mundo O Freak, Mundo Freak. Lá ele é que ele conhecido é o como ja Jaca Freak, ele é conhecido como Jaca que é um Freak. podcast de ufologia, mistérios Legal, e legal. sobrenatural, e mas o livro dele é de fantasia, muito Medieval, é. baseado na experiência dele com RPG. A gente ficou, assim, fascinado pelo livro. Ele escreve muito bem. Ele escreve Que muito legal. e aí, ele quis lançar o primeiro projeto autoral dele, né, de literatura, e a gente estava nessa também procurando, e calhou da gente se dar super bem. Ele já é um amigo nosso faz um tempo, e então vai ser o primeiro livro, de literatura propriamente dita, que o RPG Planet vai lançar. Espero que o primeiro de muitos. Então a partir Vai de Seguindo a ser, com primeiro nossa de agosto. certeza. tendência, né, de vamos tirar as pessoas da tela e ter Sim, mais, né, atividades que você faça de forma Uhum. diferente, né. É importante ler, gente. E Sim. ele escreve muito bem, então dia 1º de agosto a gente vai lançar o financiamento dele, do Ó, livro, que já tá diagramado, a gente já tá com as ilustrações maravilhosas da Gi Costa. Todas as ilustrações foram feitas por ela, exceto o mapa que sou eu que tô fazendo, eu que tô ilustrando. Eh, e aí depois a gente vai vir com o Easy d Six, o cenário de terror, em legal. no outubro Halloween. vai ser o Dreadful Doomscapes, que é o suplemento pra história de terror do Easy Six. Legal. E aí, no final do ano, temos 2 suplementos de Traveler chegando em dezembro, um financiamento coletivo também, que vai ser o Terceiro Império e o catálogo de equipamentos, catálogo central de equipamentos, 2 suplementos capa dura pra galera de Traveler, que vai ser lançado ano que vem. O financiamento começa em dezembro. E aí, no ano que vem, a gente já tem o primeiro título já agendado pra 2027, que é, pode falar, né, Lina? Esse já tá público já, né? Já, já. Então tá, vamos fazer o lançamento de Caçada Sem Caçada sem Luar, luar. que é o Eu vi esse daí lá no DOF, né, que sim, tinha isso. lá no DOF a gente levou um fast play dele pra galera conhecer, é de autoria do Barbo, né, o nosso queridíssimo Barbo do fundo da Dungeon. Ele que escreveu. É um RPG de folk horror, em que você é um caçador num mundo meio abstrato, em que a noite conjura criaturas. A noite é tipo uma entidade, e todas as pessoas moram cercadas de muralhas nas cidades e precisam pagar por serviços de caça desses caras, tipo The Witcher, né, que vai: "Ó, resolve tem uma banshee aqui no meu Aham. quintal", e eles são basicamente caçadores de monstros nesse lugar, que é um pântano sombrio, cabuloso. É. E vai ser já existe, já tá no nosso site agora, se você quiser comprar o O Fast Play. Caçada, né, É, o na Caçada realidade é uma aventurinha Bosque dos Sonhos. introdutória, É, que tem apresenta as regras básicas do jogo. Isso, tem a aventura introdutória que você já pode comprar agora no nosso site, e se você curtir, e aí ano que vem a gente vai fazer o financiamento do livro completo, que aí vai ter a regra de Isso. criação de caçador, um bestiário e tudo mais, pra você embarcar nesse mundo aí folk horror cabuloso, Ah, bang bang com E criaturas e ainda na entidades. sequência a gente ainda tem, a gente tem o Som das 6 também, que tá uhum. esgotado.
E a gente vai mandar fazer mais cópias dele em breve. Então, o pessoal que gosta de Sonda 6, fiquem tranquilos, vocês não vão ficar órfãos de Sonda 6. Está preparando alguma coisa extra com o Ramon, ainda não posso Ó, falar, ó, mas Projetinhos aí ó, ó. secretos. projetos com o Ramon, que é incrível também, é um ator maravilhoso, que a gente gosta Ramon é gente muito boa mesmo. de trabalhar com ele. E também Reininhos. Reininhos vem para 2027. Que já, gente, ele já tá sendo playtestado desde o começo do ano, desde janeiro, assim, Legal, legal. fortemente. E tá muito legal, o produto já tá. O produto em si tá pronto, agora a gente só tá adaptando ele para uma leitura infantil, né? Mas sistema de regras, tá tudo já certo, mas é assim, é pra criancinha mesmo jogar. É pra ser o primeiro Legal. RPG da criançada. É muito divertido. Ele tem a base do Reino de Aventura, só que mais simplificado. E em breve, então, vocês vão saber mais do Reino de Aventura. Então, assim, temos bastante coisa. Legal. Olha, o Gil, do clube de membros aqui, ele tem 2 filhotes, acho que ele vai adorar isso daí. Pessoal, acho que por hoje é isso. Primeiramente, novamente, eu sou muito grato pela presença de vocês, muito obrigado por compartilhar esse tempo, por tirarem todo esse tempo para conversar aqui sobre RPG com rotina. Vocês têm algum comentário final que vocês queiram fazer, que vocês queiram adicionar à nossa conversa? Primeiro, agradecer o convite, foi um prazer, adorei. Cara, e sempre que precisar trocar uma ideia de RPG com a gente, entre em contato com a gente, teremos o maior prazer. E quero ver você agora nas nossas mesas aí de Ah, Reinos de Aventura, hein? vambora, já Já tô. prepara, já baixa o PDF aí, porque logo. E assim, fora isso, a gente tem um time de pessoas que assim, trabalham com a gente, incrível. Uhum. Assim, amigos mesmo, que abraçaram a causa. A gente quer disponibilizar assim que. Gente, vamos bater essa meta desse financiamento Vamos, gente. coletivo? Porque a gente está preparando tanta coisa legal. A gente já tem um gerador de ficha de reinos de aventura. Está sendo desenvolvido. Né? O pessoal já acredita tanto que eles já estão trabalhando antes de bater a meta. Eu falei assim, mas gente, se não bater a meta, não, vai bater. Vai bater, não é Eles se, estão vai bater. fazendo, eles estão fazendo. E que tá ficando incrível o gerador de personagem que a gente vai fazer e que que a ideia é disponibilizar para todo mundo. E tem essa coisa também, que a gente tem um pensamento muito de quando a gente fez o Reinos, a gente tá disponibilizando, pô, aqui você tem todas as regras básicas do jogo, entendeu? É pra comunidade isso daqui, é um presente do RPG Planet para todo mundo, né, dos 10 anos. E, pô, tá ilustrado, tá diagramado. A gente teve um trabalhinho com muito amor aqui pra vocês, pra dar de presente pra comunidade. E se a gente atingir a meta, a questão toda vai pra todo, né? Tipo, o rolador de ficha vai pra todo mundo, os vídeos editáveis vão pra todo Vou pra mundo. todo mundo. Então, a gente quer muito chegar nesse patamar de conseguir realizar esse sonho, de ter um projeto nosso lançado, porque a gente tá querendo também, né, presentear a comunidade como um todo, né? Quem tá ajudando a gente tá ajudando a comunidade no geral, né? Assim, que gosta Sim. dos produtos que a gente desenvolve. É isso. Ai, muito obrigada pela Que isso. oportunidade. Eu que sou grato. Pessoal, só lembrando também, as redes sociais do RPG Planet estão aqui na descrição, estão passando na tela, assim como o canal no YouTube deles e o Catarse para você apoiar aí esse presentão para a comunidade de RPG, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção e eu vejo todos vocês no próximo nível. Tchau, rotineiros! Tchau!